E se eu dissesse que mesmo depois de divorciado, você ainda pode ser obrigado a sustentar teu ex-marido ou tua ex-mulher? O artigo 423 da Lei da Família menciona a lista das pessoas obrigadas a prestar alimentos. E o número 1 deste artigo diz que o cônjuge ou ex-cônjuge também é um dos obrigados a prestar alimentos. O artigo 201 da Lei da Família, que dispõe sobre o acordo entre os cônjuges e o divórcio não litigioso, dispõe que, dentre outros fatores, a existência do divórcio não litigioso depende da existência do acordo sobre a prestação de alimentos para o ex-cônjuge que deles careça. Mas o que são esses alimentos? Quais são esses alimentos que eu sou obrigado a prestar ao meu ex-marido ou à minha ex-esposa? O artigo 417 da Lei da Família define alimentos como tudo o que for indispensável à satisfação das necessidades da vida do alimentado. E vai além ao mencionar esses alimentos e inclui na lista sustento, habitação, vestuário, saúde e até lazer. Porém, mesmo que você seja obrigado a alimentar ao seu ex-cônjuge, essa obrigação de prestar alimentos é limitada às suas possibilidades, como quem presta os alimentos e às necessidades daquele que os recebe. Se eu posso dar pouco, serei obrigado a dar pouco. Se eu posso dar muito, serei obrigado a dar o que é justo. E isso tudo sempre dentro das necessidades daquele que recebe os alimentos. Em outras palavras, posso estar na possibilidade de dar muito, mas só darei aquilo que for realmente necessário, o que aquela pessoa realmente precisa. O fato de eu ser bilionário não me obriga a dar uma pensão milionária. E como é que são prestados esses alimentos? Normalmente é através de dinheiro. Será decretada uma quantia que você estará a prestar mensalmente em dinheiro para a pessoa a quem você estará a prestar os alimentos. No entanto, quando a pessoa não possa prestar os alimentos em dinheiro e sim na sua própria casa e companhia, é possível que isso seja decretado. Mas isso não se aplica quando a pessoa que está sendo alimentada é o ex-cônjuge ou um filho cuja guarda esteja com o outro cônjuge. Até porque não faria sentido coabitar com o ex-cônjuge só porque não pode prestar alimentos estando ele distante. Senão, por que se divorciaram? E se, por exemplo, um pai que não tem a guarda do seu filho dissesse que só poderia prestar alimentos se o filho estivesse morando com ele, inutilizaria a guarda do outro cônjuge. Mas até quando uma pessoa fica obrigada a prestar alimentos? Será que serei obrigado a prestar alimentos à minha ex-esposa até a minha morte? Sim, a morte é uma das causas de cessação da obrigação de prestação de alimentos. No entanto, essa não é a única. Quando a pessoa que presta os alimentos não puder continuar a prestá-los, a obrigação extingue-se. Por exemplo, você fica desempregado e já não pode prover. Não faz sentido que ainda assim sejas obrigado a prestar alimentos. Faz, mas se não puderes, não podes roubar. Outra forma pela qual cessa ou extingue a obrigação de prestar alimentos é quando a pessoa que recebe esses alimentos já não precisa deles. Se for seu filho, começa a trabalhar e conquista a independência financeira. O alimentado violar gravemente os seus deveres para com quem presta os alimentos também pode fazer com que essa obrigação cesse. O problema disso é que a Lei da Família não diz quais são esses deveres e não diz igualmente qual é a conduta que consiste em grave violação desses deveres.